responder, inclusive, por difamação, injúria ou calúnia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, tá? Com o que a gente acusa. Então, a normativa aqui, a Declaração Universal do Direito dos Homens, ele tá dizendo isso para a gente desde 1948. Olhem só. Então, ninguém pode ser acusado sem que já tenha transitado e julgado. Ou seja, chegou no final do processo, decisão final, ele é culpado, ele vai ser condenado, ok. Ele é absolvido, ok. Porque pensem comigo, uma pessoa que comete um ato ou é acusada de cometer um ato e não cometeu, ela já tem uma pena, gente. Ela já tem uma pena pro resto da vida dela quando ela é acusada de uma coisa que ela não fez. E aí ela leva aí 2 anos, 3 anos de processo ou mais para dizer que ela é inocente quando você já condenou. Quando a imagem dele já foi abalada e nunca mais vai ser recuperada. Então, se essa pessoa cometeu, deixa a justiça cuidar disso. Fora isso, não somos nós que estamos ali habilitados para julgar ninguém. E olha que o artigo 11 diz lá no final, desde que sejam garantidas tenha toda a garantia necessária à sua defesa. E aí a gente vê claramente aqui, né, o contraditório, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, teve acesso à defesa em todo o trâmite processual e pôde produzir as suas provas para lhe defender. Fez tudo isso, no final é absolvido. Fez tudo isso, no final é condenado. Ok, a pessoa já foi condenada, ela vai pagar por isso. Já tem uma pena estabelecida para ela. Então, não somos nós que temos que apontar ainda mais o dedo para essa pessoa. Ainda mais se nós cometermos uma injustiça de acusar de uma coisa, sendo que a pessoa não fez. E, às vezes, nem sempre aquilo que parece ser é. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa atitude. Por isso que vocês têm um instrumento da escuta. Então, é escutar, não deduz nada de forma rápida. Ah, eu já sei qual é o dessa mulher. Você não sabe. Às vezes a pessoa não está bem. Às vezes a pessoa não está legal. Então, não generalize e não julgue a pessoa pelos teus valores. Ninguém poderá ser culpado, olha o que diz o 11.2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua o delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta a pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável. Aqui a gente tem 2 ideias. Primeiro, nós somos punidos por uma ação, né, uma ação antijurídica. A gente não deveria ter feito aquilo que a lei diz. Por exemplo, está lá no Código Penal, não matar, não roubar. A gente vai lá e rouba. Você já sabia que não era. Já tinha uma previsão desse crime. Já estava dizendo que não era para você fazer isso. Então, o que ele diz assim? Você responde por ação e omissão. O que é omissão? Era aquilo que você deveria ter feito e não fez. Por exemplo, todos nós temos que proteger a nossa criança e nosso adolescente. Todos nós. Então, se você vê um adolescente numa situação de perigo e não faz nada, você pode ser responsabilizado, porque você tem a obrigação de fazer e não fez. Você viu que aquela criança estava sozinha na casa, mexendo com fogo, e você não fez nada. E a casa pegou fogo e a criança faleceu. Você tem que ser responsabilizado, porque você sabia disso e não fez. Então, nós respondemos por ação, uma ação antijurídica, e uma omissão, aquilo que era para a gente ter feito e a gente não fez. A gente responde pelos 2. Só que para a gente responder por eles, já tem que ter previsto isso. Então, por exemplo, não furtar já é um crime previsto. Não matar já é um crime previsto. Tá? Um exemplo. Até 2005, o adultério estava lá, letra de lei, no Código Penal. Não cometer adultério, né? A pessoa ia presa se cometesse adultério. Hoje, não é mais crime, tá? Imagina se ainda fosse crime. Deus o livre, não, professora? Tanto de gente que ia estar presa. Pois é, ainda bem que não é mais, né? Então, agora imaginem.
tá? Então, agora, essa pessoa, ela pode pagar por algo no campo moral, mas ela não vai pagar no campo jurídico, porque não é crime, não é mais crime, tá? Então, para ser condenada e vir responder juridicamente, precisa que previamente esteja previsto esse ato delituoso, tá? Também a gente vê aqui na segunda parte do parágrafo, ele dizer assim para a gente, não será imposta uma pena mais forte do que aquela que já estava prevista. Isso significa, gente, também uma segurança jurídica, princípio da segurança jurídica. Ou seja, esse cidadão, ele não está à mercê da boa vontade de um legislador. Não. Isso virou uma lei, está claro, está ali no Código Penal, está ali no Código Tributário, está ali no Civil. Ok, a gente tem ciência disso, tá? Ai, como é que eu tenho ciência? Às vezes eu cometo uma atitude antijurídica sem saber. Ok, por isso que todo cidadão deveria ler, no sentido de tem que ler a sua Constituição Federal. Eu tenho que entender quais são as regras gerais que regulamentam a minha vida em sociedade. Ai, professora, mas nunca falaram isso para a gente. Prazer, eu estou falando agora. Então, a partir de agora, você tem consciência disso. Não dá para dizer, olha, eu vou te matar. Poxa, mas eu não sabia que é crime. Não, então tu vais aprender na prática. Poxa, eu não sabia que ofender alguém era crime. Eu não sabia que invadir a correspondência de alguém era crime. Ok. Então, você não vai saber todos os crimes, nem eu sei, ninguém vai saber todos. Mas quando a gente tem uma visão geral, a gente consegue já ter uma boa ideia de como a gente tem que se comportar perante o outro. Isso é viver em sociedade, onde eu abro mão de parte da minha liberdade para a liberdade do outro. Por isso que a gente diz que a nossa liberdade ela é uma liberdade relativa. Por quê? Porque eu não posso fazer tudo o que eu quero. Porque se eu fizer tudo o que me dá vontade, eu vou responder por isso. Porque algumas coisas que podem me dar vontade pode ser classificado como um ato antijurídico, um ato irresponsável, um ato que eu venha ter alguma penalidade sobre isso. Por exemplo, está lá uma placa no trânsito, velocidade permitida 50 km por hora. Eu quero testar o motor do meu carro, 120, vrum, eu vou responder uma multa por isso. Então, eu não posso fazer isso. Eu coloco não só a minha vida em risco, como a vida do outro. Por quê? Porque quando o legislador coloca o limite de 60, de 50 km por hora, não é à toa, gente. São estudos sobre isso. Tem um estudo dizendo que se você tem uma colisão a 50 km por hora, a pessoa que foi machucada, que foi batida, colidida, ela tem chance de sobreviver muito grande. A 60, não. Então, as coisas não são à toa. Então, se eu olho algo assim, eu tenho que ter também um sentimento de curiosidade, eu tenho que procurar entender a minha sociedade. Eu tenho que procurar entender o porquê dessas normas. Eu tenho que ter um espírito investigativo. Esse é um dos objetivos do ensino superior, que eu tenha esse espírito investigativo, curioso, produtor de conhecimento. Eu tenho uma aluna na turma da tarde que colocou assim na minha rede social: eu agora assisto o jornal e só lembro da professora Cleise, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da legalidade. E eu fico super feliz, esse é o maior retorno. Porque agora, quando você ouve as questões de política, e você sabe que quando um gestor está sendo aí responsabilizado, né, por uma improbidade administrativa, você já sabe que ele não governou de acordo com o princípio da moralidade. Ele não foi honesto. Então, ele se apropriou de algo que não era dele, que pertence à coletividade. Então, esse é o nosso objetivo com a informação, que você se torne um curioso, que você busque saber sobre isso. Bora avançar e ver o que mais que ela traz aqui para a gente. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de manifestar essa religião ou essa crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância isolada ou coletiva, em público ou particular. Olha, a Declaração Universal, lá em 48, do qual o nosso país fez parte, lá em 48, quando foi
criada, foi assinada a lei, essa Declaração Universal, para ser colocada no nosso país, em prática, o Brasil estava lá. O Brasil fez parte dos 48 países que assinaram. Então, o Brasil é signatário da Declaração Universal. Então, o que ela nos ensinou? Que todos nós temos direito de prestar culto. Então, se eu sou católica, você é umbandista, você é espírita, você é evangélico, você é budista, ok, todos nós temos direito de proferir o nosso curso, da gente dizer o que a gente acredita e prestar o culto que é. O meu culto é dia de domingo, eu ir para a Santa Missa, o teu, tu vais para o teu culto, o outro vai para o ritual dele. Ok, é um direito que cada um nos assiste. Você não tem o direito de apontar, nossa, tu vais arder no fogo do inferno. Olha, porque tu és assim, tu estás abraçando o capeta. Olha, porque a gente não tem o direito de fazer isso. A nossa Constituição recepcionou esse artigo. Nós temos direito de prestar culto àquilo que a gente acredita. Nós temos essa liberdade de religião ou de crença. E aqui, gente, eu vou já para o artigo 19, que também dá para fazer um comentário parecido. Todo ser humano tem direito e liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações, ideias, por quaisquer meio, independente de fronteiras. Ou seja, eu tenho o direito de expressar aquilo que eu acredito. Eu sou do partido laranja. Tu és do partido vermelho, tu és do partido amarelo. Ok. Tem gente, pelo simples fato de você ser do partido verde, que a pessoa já fica assim. Nossa, essa daí é burguesa. Esse daí, mano, não sei o quê, mas na hora da corrupção, acabou. As pessoas têm direito de manifestar aquilo que elas acreditam. Você tem direito de ter a ideologia e colocar em prática a ideologia que você acredita. Então, você não tem que ser uma pessoa a limitar a liberdade de expressão do outro. Você pode, inclusive, orientar de acordo com a forma como você pensa. Você pode, numa conversa, chegar, olha, colega, mas você acha legal isso, isso? Discutir, né? Dialogar. É isso. Você coloca seu ponto de vista, eu coloco o meu. Você pode até no diálogo me convencer a mudar. Mas na força, na imposição, isso não pode acontecer, que eu estou ferindo outra normativa que é a tolerância. Está aqui o respeito à liberdade de expressão do outro. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação, uma sociedade polarizada, onde a gente, achando que está contribuindo para o discurso democrático, a gente está agindo de forma antijurídica, onde nós estamos coibindo, nós estamos punindo, nós estamos ficando de mal, nós estamos nos afastando daquele que pensa diferente da gente. Você não concordou? Ok, olha aí, 2022 vão ter novas eleições, vá lá e dê o seu recado. Oriente, orientar, educar é um ato de amor. Se você colocar suas informações e as pessoas entenderem que são coerentes, alguém vai olhar para ti e dizer, pô, é verdade. Agora, na força, no coice, né? Na imposição, isso não arrasta ninguém. Sabe? Isso é desrespeitoso, isso é deselegante. Tá? Vamos ver aqui o que diz os próximos. Lá no artigo 21, todo ser humano tem direito de tomar parte do governo ou de seu país diretamente ou por intermédio dos seus representantes livres e escolhidos. Ora, você vive numa sociedade democrática de direito. Você delegou a representantes para administrar aquilo que você acredita ou que você acreditou. Antes de qualquer eleição, há um estatuto, há uma ideia. Antes de você dizer que você acredita naquele político, naquele partido, você já leu o estatuto? Você já baixou da internet o estatuto? Você realmente conhece o que apregoa aquela instituição? Você não pode, gente, não tem mais espaço em pleno século XXI você acreditar no que o outro te diz. Você se apropriar do discurso do outro.
ensino superior é você pensar pela tua própria cabeça. Claro que quando eu percebo que aquela pessoa que eu admiro partilha das mesmas convicções que eu, aí a gente pode tecer alguns comentários, seja particular, seja de forma coletiva, e nesses comentários nós podemos divergir totalmente, nós podemos concordar parcialmente, podemos concordar em tudo. Perfeito! Mas o que nós não podemos fazer, gente, é não respeitar a ideia do outro. A pior coisa é quando você conversa com uma pessoa e a pessoa diz para ti, não, peraí, tu já ignoraste dessa forma, tu já cometeste o pior ato de violência. Tá? Então, você, quando escolheu seu representante, você delegou a eles para eles te representarem na gestão desse governo, seja aí no legislativo, seja no executivo. Tá? Então, você delegou, você está participando indiretamente. Você participou diretamente no processo de escolha e agora você participa de forma indireta. Então, é preciso que você acompanhe agora o que eles estão fazendo. Então, eu vou entrar lá nos portais de transparência, eu vou ver quais são os projetos de lei, eu vou saber, eu vou participar de audiência pública. Olha, gente, nós estamos vivendo em pandemia, mas vocês sabiam que está tendo audiências da Câmara dos Legisladores, lá dos nossos vereadores, dos nossos deputados? Tem que entrar para ver, tem que participar. Né? Eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu tenho que saber que projeto de lei é esse que, de repente, não está tão bem explicado. Para onde vai essa verba? Poxa, mas foram os caras que eu votei que estão defendendo isso? Espera aí, eu vou anotar aqui, olha, a próxima eleição está chegando. Ah, isso aqui está legal, isso aqui não está legal. Então, eu preciso acompanhar. Participar de um processo democrático não é só votar. É acompanhar, é dizer que você concorda e você não concorda. É fazer pressão, é estar junto. É isso que nós temos que fazer. E não ficar aí acreditando em fake news, em informações de torcida, porque as pessoas, quando elas trazem informações para você, ela também está trazendo a partir dos seus interesses. Então, ok, eu ouvi. Poxa, a Alessandra me trouxe aqui, a jornalista Alessandra me trouxe essa informação, ok, eu peguei a informação. Poxa, mas aquele jornalista Salomão, do outro jornal, trouxe dessa forma. Peraí, deixa eu ler mais sobre isso, até eu ter uma terceira opinião. E, normalmente, essa terceira opinião, gente, ela é mais próxima da verdade. Então, eu não saio logo acreditando em tudo que eu vejo. Eu vou buscar as fontes dessas informações. Embaixo diz assim, todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Olhem só, nós temos direito ao acesso à informação, nós temos direito ao acesso a serviço. Se eu vou lá na Secretaria de Educação para matricular meu filho, eu tenho que saber se tem vaga, se não tem. Eu tenho que saber o que é preciso para matricular, eu tenho que ter direito à informação. Eu preciso ir lá na UPA, eu tenho que ser atendido, porque é um direito meu fundamental à minha saúde. Mas também, quando os governadores instituem uma normativa dizendo que está proibido sair, gente, está proibido sair. Tem lá os horários que é para sair. Não está sendo feito isso de forma antidemocrática, está baseada em alguma sugestão aí, porque o benefício é maior para a coletividade, que é a saúde de todos. Então, eu tenho que respeitar. Né? Então, tem coisas que vão participar direto do governo, vai partir direto do governo, dos nossos representantes, mas tem coisas que vai partir da gente. Então, a gente tem que acompanhar, a gente tem que fazer a nossa parte. Ninguém administra um país, uma cidade, um estado sozinho. A gente não administra nem a nossa casa sozinha, nem a nossa vida sozinho. A gente precisa, às vezes, de uma opinião de uma mãe, de um pai, de uma melhor amiga que a gente confia, de um marido, de um amigo, de um namorado. Às vezes a gente precisa da opinião deles para a gente poder tomar atitude mais centrada. Então é assim que a gente tem que fazer, a gente vai buscando e vai refletindo. Tá? A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Nós vivemos numa sociedade democrática, nós temos instituições muito fortes. Nosso governo não vai caminhar para uma coisa ditatorial. Nós temos instituições muito fortes. Nós tivemos ultimamente uma declaração aí das nossas Forças Armadas dizendo que são a favor da democracia. Então, isso para a gente é um indício dizendo que nós não temos nenhum ato de atentado à democracia. Isso é muito sério.
Para eu mudar a minha estrutura de governo, eu tenho que ter forças armadas comigo, eu tenho que ter o jurídico comigo, eu tenho que ter muita gente envolvida comigo. Então, as coisas elas não são tão simples como parecem ser. E aí a gente tem que observar isso à luz de uma racionalidade. Tá? A gente não pode se prender e ficar com medo de tudo. Agora, o que a gente pode fazer? Ficar em alerta. Para que algumas atitudes, se permanecer, a gente faça aí uma barreira, dizer, opa, o povo não está concordando com isso, não. Vamos começar a manifestar aqui nossa opinião. Todo político tem medo da união do povo. Nós somos o poder. Nós tiramos e nós colocamos. Ninguém é cativo de ninguém. Eles são da gente. Se a gente não quiser, eles não estão lá. Se a gente quiser, eles estarão. Então, eles têm que governar para o povo. Só que nós temos a memória curta. Passou o período de eleição, a gente não acompanha, a gente quer ver o Big Brother, a gente quer ver o futebol, mas a gente é incapaz de assistir uma audiência que começa de manhã e termina no final da tarde. Não preciso estar ali o direto que eu trabalho, mas eu posso saber os principais pontos que foi votado, o que está acontecendo. Eu posso entrar lá no portal da transparência e ver se o meu deputado... O que o meu deputado apresentou de projeto de lei? Por que o meu deputado não votou nesse aqui da minha comunidade? Por que ele se ausentou nesse dia que era tão importante? Ele apresentou um atestado médico e no outro dia já estava bom? Isso tudo vai servindo, gente, para eu ter um juízo de valor sobre a atuação daquela pessoa que eu permiti que me representasse por um período de 4 anos. E ele só vai ter uma reeleição se eu permitir. Então, o poder é nosso. A Declaração Universal está dizendo isso e a nossa Constituição também. Tá? Essa vontade do povo ela é manifestada através das eleições periódicas. As eleições de 4 em 4 anos e para Senado de 8 em 8. Tá? Por meio do quê? Do sufrágio universal, por meio do voto secreto. Ou processo equivalente que assegura a liberdade de voto. Qual é um processo equivalente? Se hoje nós temos as urnas eletrônicas, a gente pode ter o papel. Se confia mais nisso, ok. Se não confirma, ok, vamos pedir auditoria, vamos estar junto, vamos buscar ter mais confiabilidade possível. Nos Estados Unidos é papel, no Brasil é urna eletrônica, ok. Vamos procurar ter mais confiabilidade naquele processo. Mas lembrando que a pessoa que não tem receio do seu papel, se ele está fazendo as coisas corretas, ele não tem receio de inquérito, ele não tem receio de auditoria, ele não tem receio de fiscalização. Se eu ajo de forma transparente, eu não tenho medo, gente, de avaliação. Se eu dou a minha aula direito, eu não tenho receio da avaliação dos alunos, porque eu tenho meu compromisso, eu tenho aí as minhas aulas para provar. Eu tenho meus materiais. Um bom trabalho, gente, ele se fala por si só. Quando você, meu amor, estiver no exercício profissional e tiver lá a avaliação do teu desempenho, não fique com medo. Claro que a gente traz um ranço de provas, né? Porque prova média, às vezes a gente não está bem, às vezes a gente está super bem, né? Então, uma prova, ela não tem o caráter de dizer que você é aquilo ou não. Tem gente que tira 5, mas é um aluno 10, naquele momento não estava legal. E tem aluno 10 que às vezes tira 10, mas foi colando, não aprendeu nada. Então, não é uma nota que vai te dizer quem tu és. Mas você não pode ficar refém daquilo se você tem a tua consciência tranquila que você faz tudo correto. Então, ok, você é avaliado, ok. O meu chefe vem aqui para a nossa aula, ele tem acesso ao link. Ok, ele vem para cá, ele vai dialogar com a gente. Tá? Então, ou a gente tem essa confiança ou a gente não tem. Mas eu não posso me sentir invadida, com raiva, com medo, porque ele está ali. A gente não está fazendo nada de errado. Então, a transparência no poder público é justamente para coibir que nenhum ato, gente, ilegal, antijurídico, imoral, desonesto venha acontecer. O dinheiro é nosso. Político não é popstar. Político, ele trabalha e ele é muito bem pago para trabalhar para a coletividade, representando o desejo da maioria absoluta. Então, se a maioria apoiou e a minoria não, ok, ele tem o tempo dele. Se não for legal, não reelege, não faz isso.
Se cometer crime, tira antes desse tempo. Acabou. Nós temos instrumentos de uma sociedade democrática de direito. E é isso que a gente está se apropriando. Essa é a ideia do nosso encontro, que a gente vá cada vez mais se apropriando desses instrumentais. Tá? Bora ver o que ele diz aqui mais. A vontade será ok, né? Já passamos desse, deixa eu passar aqui para o outro. Olha lá no artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Bora começar de trás para frente. A gente tem direito à proteção contra o desemprego. E aí, quando a gente tem um instrumento legal na nossa CLT, que quando a gente fica desempregado, a gente tem um período para receber um seguro-desemprego, que é para nos dar um fôlego, um oxigênio para a gente procurar outro emprego. Então, a gente tem esse instituto assegurado para a gente, tá? O que mais aqui? A gente precisa, todos nós temos direito ao emprego. Gente, trabalho é um direito nosso. Tem previsão legal, nós temos direito de trabalhar. Tá? Nós temos, todos nós, o trabalho para nós, para o cidadão, ele não é só um dinheiro no final do mês, ele representa dignidade. Uma pessoa que tem o seu trabalho no final do mês, ela tem a contrapartida do seu salário, esse salário não é um dinheiro pelo dinheiro, é o símbolo da comida, da boa dormida, do bem-estar, da moradia, do lazer. Poder ter um dinheirinho para a gente ir no cinema, comer um lanche gostoso, né? Levar a nossa companhia para um passeio, levar a criança para brincar. Isso tudo é princípio da dignidade da pessoa humana. Você quer ver uma pessoa sem dignidade, uma pessoa desempregada, uma pessoa, um pai de família sem o seu trabalho. Gente, muitos moradores de rua não são moradores de rua porque querem. Chegam nessa condição porque não conseguem ter um lugar na nossa sociedade. Tá? Então, o trabalho é um direito do cidadão. Agora, nós temos que também fazer a nossa parte. A gente precisa se qualificar. A gente precisa estar antenado a essa tendência de mercado, o que precisa, né? Mas como é que ele vai pensar se ele não tem direito nem a uma educação de qualidade? Ele mal sabe assinar o seu nome. Essa pessoa ela é vítima de um sistema, gente. Isso é um crime, é a violação do nosso direito de aprender. É um crime nós não termos uma escola pública de qualidade. Desde a nossa infância. Você já pensou você sair com 18 anos do teu ensino médio, 18, 17 anos, mal escrevendo, mal lendo? Eu vou apresentar para vocês uma pesquisa, podem procurar aí do Banco Mundial. 50% dos nossos jovens, gente, não sabe ler e escrever. Isso é muito sério. Isso é muito Fora que sério. são analfabetos funcionais, professora, também. Perfeito, é a ideia do analfabetismo funcional. Entende. Perfeito, essa é a ideia. Você está certíssimo, Salomão, perfeito. Então, isso é muito grave. Então, agora eu percebo, mas é a ausência do poder público. É sim, meu amor. Mas essa é muito mais complicado quando se trata de criança e adolescente. Mas agora você é adulto. Você pode ajudar a minimizar isso. Como é que eu faço, professora? Qual é a regra? Leitura. Quem ler bem, fala bem, escreve bem. Eu preciso, de repente, abaixar aí uma gramática, eu preciso abaixar artigos científicos, eu posso te ajudar aonde encontrar, como encontrar. Outro dia, uma colega de vocês me pediu uma plataforma, eu dei o nome da plataforma, uma plataforma simples que tem muita informação boa, e o primeiro eu não entendo, o segundo eu não entendo, o terceiro eu começo a entender. Eu pego a palavrinha, marco o texto e vou lá para o dicionário. Eu consigo fazer isso. E aí eu vou aumentando o meu arcabouço teórico. Eu vou começando a compreender as coisas. E quando eu começo a ter a sensação de que eu estou pensando, que eu estou raciocinando, que eu estou refletindo sobre, isso é libertador. Conhecimento, gente, é empoderamento, é libertador. Quando você tem conhecimento, você se liberta. Então, isso é maravilhoso, tá? Então, ele fala assim, olha, você escolhe, é livre a escolha do seu emprego. Ah, mas eu preciso muito, estou me submetendo a isso, mas é uma escolha sua, tá? Também não dá para uma pessoa que não tem aí habilidades achar
que vai logo conseguir um super emprego se você não tem formação para isso, né? Então, se a tua formação é até aqui, você vai conseguir até aqui. Então, é necessário a gente romper esse paradigma. E é muito difícil estudar no país como o nosso. É muito caro estudar no país como o nosso. Tudo, esse sistema vai fazer com que você não estude, que você fique na mesmice. Qual é o teu desafio? Ainda mais se você é pobre. Qual é o teu desafio? Romper esse paradigma, nadar contra essa maré. É isso que você tem que fazer. E isso requer força, requer sofrimento. Não é fácil. Às vezes, nem sempre isso é prazeroso, não. Quantas pessoas aí estudam de madrugada, dormem pouco para poder galgar aí um emprego melhor? Gente, nós temos um ótimo exemplo que me Eu sou inspira um deles. muito da nossa coordenadora. A nossa coordenadora, a professora Vera, é um exemplo disso. A gente pode até um dia conversar com ela. A professora Vera fez isso aqui, gente. Ela vendia quentinha, vendia cafezinho para estudar. E hoje é concursada de 2 lugares, é coordenadora de um curso, é uma professora mestre no assunto, tem 2 graduações. É o exemplo para você. É linda, na verdade, professora. Isso é um exemplo para todos nós. Verdade. Entendeu? Ela podia contou a história estar dela. na frente da Big Ben, pô, também. Você entendeu? Então, a gente não pode ficar, muitas vezes, no nosso discurso. Ah, eu não tenho isso. O Salomão acabou de falar, poxa, eu não entro para uma videoaula, mas como é que eu consigo ter internet para postar no Facebook? Como é que eu tenho internet para postar no Instagram? Como é que eu tenho internet para outras coisas e, de repente, eu não abaixo o meu artigo e vou lá lendo? Eu não entro lá no meu site do meu Conselho Federal da minha área e fico lendo as informações sobre. Então, também tem coisas que são nossas. Também a gente quer tudo na mão. Uma sociedade aí mimada, que quer tudo na mão. Ai, nossa, desagradou a forma como a faculdade está dando aula. É mesmo. E você se esforça para isso? Você se esforça para fazer o diferente? É isso que nós temos, sabe? É muita síndrome do Lady Kate. Ai, eu estou pagando. Né? E o fato de estar pagando, acha que tem direito de fazer isso, de fazer aquilo, e às vezes até de ser grosseiro. Mas você não leu... Professora. Só um minutinho. Olha. Só um minutinho. Tá. Você não leu que quando você assume um contrato, você tem direitos e obrigações. Então, se os seus direitos estão sendo mantidos, você também tem obrigações. Então, são essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Tá? Claro que naquilo que não tiver de acordo, você não precisa aceitar. Nós falamos isso, inclusive, em relação aos políticos, e nós falamos isso, eu estendo isso em relação a serviços. Aquilo que não for bom, que te desagradar, você tem que buscar os órgãos competentes, sim. Você vai fazer a troca, sim. Você comprou pela internet, você tem 7 dias para devolver, você vai lá e devolve. Você vai lá na loja, você está lá dizendo que você tem 30 dias na etiqueta, você vai lá nesses 30 dias e devolve como tem que ser. Você não pode ficar aceitando tudo de forma pacífica. Mas eu não preciso me descabelar, eu não preciso gritar. Às vezes o nosso país até exige que nós tenhamos atitudes enérgicas, mas você tentou tudo que era preciso antes. Porque às vezes a gente chega ao ponto de ser mais enérgico quando a gente tentou tudo e a gente já está esgotado. Aí sim é o momento de ser mais enérgico. Mas fora isso, você vai ser preparado para você ter um arcabouço teórico e legal para você brigar pelo seu direito de forma veemente, mas com sabedoria, com conhecimento. Tá? Seu trabalho, Salomão, já vou te dar a voz. Seu trabalho tem que ter condições justas e favoráveis. Você não pode estar trabalhando com um salário menos do que a Constituição coloca para a gente aí como regra. Ninguém tem que ganhar menos do que um salário mínimo. Ninguém tem que trabalhar no local insalubre, desumano. A gente não tem que trabalhar em condições análogas a escravo. É isso aqui que a normativa está dizendo para a gente. Tá? Que o nosso trabalho tem que ter condições justas, que nós temos que ter condições favoráveis, que a gente tem que ser remunerado para isso. Agora, é um ato volitivo. Você escolheu. Quando você faz um concurso, você vai lá, faz a sua inscrição, você leu as atribuições, você leu as regras e aceitou.
Você aceitou, isso é um ato volitivo. Mas você não é cativo, você não precisa ficar nele para sempre. Não foi legal? Ok. Não, eu vou lá e entrego a minha exoneração. Gente, vai cair menos de um minuto. Por favor, voltem para a gente encerrar, tá? Não tem problema. Eu vou voltar e espero vocês também. Salomão, pode voltar, tá? E aí eu vou te escutar. Tá bom?